Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Bom, vocês viram que hoje a mesa tá um pouquinho diferente. Ocupada por outros integrantes. Colocamos o Gustavo hoje para escanteio, tá ali no banco de reserva. Então hoje tô eu aqui, Felipinha e Natanzinho. Bom, primeiramente, começar a pedir para vocês, por favor, seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, principalmente no YouTube, que é onde mais ajuda a gente em questão de monetização, tá? Divulgar, mandar pros teus amigos, curtir, ativar o sininho, que ajuda muito a gente, tá bom? E Natanzinho, hoje nós estamos com quem aqui? Estamos com a doutora Isabela, ela é presidente da OAB, especialista em direito das sucessões e direito de família. Queria agradecer ela por estar aqui. Obrigado, doutora. Queria começar com uma pergunta. Onde surgiu o seu amor pelo direito? Veio de infância, veio por influência? Primeiramente, oi, muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada e espero que contribuir um pouco com todos vocês. Como surgiu o direito? Na verdade, verdadeira, eu prestava áreas biológicas, não tinha nada totalmente a ver com diferente, direito. né? Eu sempre fui muito estudiosa, então prestei vestibular, passei em faculdade pública, mas passei em odontologia e nutrição. Legal. Fui fazer nutrição na Unicamp, mas não durou nem um ano, né? Eu percebi que eu gostava muito de doce e que eu não podia ensinar as pessoas a não comerem doce, por exemplo. E aí acabei vindo pra cá, os meus pais queriam que eu prestasse vestibular de novo, queriam que eu fizesse cursinho pra fazer uma universidade pública, qualquer outro curso, mas eu fui fazer cursinho pra prestar concurso público, e na época eu acho que foi o último concurso de oficial de justiça que teve, lá em 2008, faz muito tempo isso. E aí eu acabei gostando. Falei, nossa, que legal, né? Acho que isso daqui eu posso seguir. Você prestou, pessoal? Não. Eu só conheci Estudou, o direito, gostou. só estudei, prestei, não passei. E ainda bem, porque depois eu entrei na faculdade e percebi que carreira pública não era muito a minha praia, não. Esse negócio da gente ter que cumprir horário, toda essa parte aí não era pra mim. E eu vi que na advocacia era possível eu ter mais liberdade, eu conseguir organizar os meus horários, a minha vida. Isso facilitaria depois pra casar, pra ter filhos, enfim. Aquelas coisas que a gente começa já a pensar e fazer aqueles planos futuros, né? Então você começou na nutrição, aí você ficou meio que perdida por uma época em qual curso você iria, pra qual área, e por que entrou o direito? Foi por conta do concurso que você viu uma oportunidade ou foi por algum outro motivo? Foi mesmo por ter estudado a área. E eu comecei a achar super interessante. Falei, olha, eu nunca tinha pensado em fazer direito, né? E olha que coisa legal. E eu acho que o direito, na verdade, deveria, pelo menos as disciplinas mais básicas ali, direito constitucional, direito do consumidor, até um pouco de direito de família, um pouquinho de direito penal, eu acho que deveria ser lecionado isso nas escolas. Porque tem que ser algo de conhecimento geral mesmo, pelo menos né? O básico, né? O básico, seus direitos. direito eleitoral, né? Alguma coisa ali mais simples, todo mundo deveria saber. E realmente é apaixonante. Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai desenvolvendo, é muito legal. E eu fui me apaixonando. E advogar, então, defender uma pessoa, né? Lógico que lá no primeiro ano de faculdade a gente sempre pensa no criminalista, né? Sim. No tribuno, que faz júri, que sobe na mesa, né? E é isso que a gente... Todo estudante de direito que está nos ouvindo sabe que no primeiro ano é isso que a gente pensa que vai acontecer na nossa vida. Mas depois eu desisti, porque eu sou, né, meio bundona, vamos falar por Tímida. E aí, eu sempre tive medo da área criminal, enfim, falei, não, jamais atuarei. Mas a pessoa que nessa trabalha com crime não tem que ter um parafusinho a menos, me parece, porque... Não é verdade? Eles sempre são fora da casinha, eles são pessoas normais, assim, calminho, que gostam de resolver problema, não é verdade? Normalmente criminalista é um pouco mais, no popular, casca grossa, né? Um pouco mais... Sim. Então, acho que realmente não era pra mim. Não era pra você. E como começou? Quais foram os seus primeiros passos na parte de advocacia? Você começou você queria uma área primeiro, especialização primeiro, depois foi mudando, como que surgiu essa questão? Você estagiou na onde, assim, pra começo? Eu comecei em escritório, sempre advoguei, sempre estagiei, né, em escritórios. Na verdade, 2. Um já no final do primeiro ano, fiquei lá, acho que quase um ano, não sei se chegou a fazer um ano, e na época, eles atuavam com recuperação de crédito, então, assim, tinha bastante volume e tal. Depois eu fui para um outro escritório, que é o do Dr. Henry Hatik, que até veio aqui contribuir também com vocês. Eu comecei como estagiária lá, porque ele era meu professor na época, e também era um contencioso de massa, né, na área do direito civil, nada a ver com direito de família. Só que conforme a faculdade foi fluindo, direito de família e sucessões a gente estuda lá na reta final. Aí quando eu comecei a estudar direito de família e sucessões, eu falei assim, olha, eu quero
advogar, que eu gosto dessa rotina, desse dia a dia, lidar com o cliente, fazer processo, ir no fórum, que naquela época a gente ia no fórum, que o processo era físico, ainda, assim. que a gente conversava, que a gente sabia quem que era o serventuário, quem que era o juiz, né? Era uma outra coisa naquela época. E eu falei, não, eu quero isso, mas não exatamente nessa área que eu tô trabalhando, né? A gente fazia um pouco de direito educacional, eu gostava, achava super legal, né? Lidar com escola, com conflitos de escola, enfim, essas situações. E aí eu fui estudando, vi o direito de família, eu tinha uma professora fantástica, já falecida hoje, infelizmente, salvo engano, foi a primeira delegada mulher aqui de Rio Preto, Legal. a doutora Suzana. Infelizmente, ela nos deixou já faz uns 2 anos. E ela era uma professora fantástica. Então, assim, me apaixonei total. Falei, não, vou seguir a minha vida sendo familiarista. É isso que eu quero. Legal. E aí, eu me formei, continuei associada por um tempo. Fui para OAB, de livre e espontânea pressão. Falo isso sempre. Porque um dos meus chefes, que também foi o meu professor, o Luiz Carlos, era vice-presidente na época, e falou assim, olha, Izinha, vai na OAB, que lá tem uma turminha super boa, né? Vocês vão Rola se mais conhecer. oportunidade por estarem no meio do pessoal? Rola muito. Um networking ali. Sim, importante. super. Tanto que foi lá que eu conheci os meus sócios. Legal. Conheci E meus você sendo uma sócios. advogada nova, você precisa de pessoas Sim. ali mais velhas que saibam mais lidar com os casos, E né? até pra fazer parceria, porque quem é novo tem uma dificuldade pra captar mesmo, né? Sim. As pessoas olham e falam assim, o que essa pessoa sabe, né? Muito novinho, não tem experiência nenhuma. E às vezes você consegue fazer parceria, consegue ganhar cliente, aí de um você conquista outro e a coisa desenrola bem, é super Um vai indicando importante. o outro e por aí vai. Sim. E quais foram os seus primeiros passos, assim, qual foi o passo a passo para você chegar onde você chegou hoje? Porque, claro, não é fácil, você chegou como a presidente da OAB, então, assim, qual foi o passo? Você começou com estágio, aí você abriu sua clínica, como é que foi? O seu escritório? Se especializou. Então, eu me formei, fui fazer pós-graduação, ainda não consegui fazer o meu mestrado, é meu sonho, mas não consegui ainda. E trabalhei muito e fui para dentro da OAB e fui contribuir, né? Porque em todo lugar que a gente tem que estar, a gente tem que contribuir de alguma forma, senão a gente não consegue sair do lugar. E fui participando de comissões, coordenei comissões, e nesse de coordenar comissões, né, é uma questão política, né? Até há umas semanas atrás a gente teve um evento lá na OAB e me perguntaram, né, como, né, que você virou presidente? Eu falei, gente, ninguém dorme, acorda, olha pro teto e fala, eu vou ser presidente da OAB. Como você fala assim, eu vou prestar um concurso, vou virar juiz, eu vou fazer direito e vou ser advogada. Não, é totalmente diferente, né? Mas você É tinha algo esse que sonho acontece. de chegar onde você chegou? Ou não, Não, você nunca não tinha, pensei. só foi chegando, foi ali tendo a oportunidade. Ela tava ali no meio, foi aparecendo a oportunidade. Sim. Bora. Abraçou, Bora. perfeito. Exatamente isso. As coisas aconteceram. E acontece de uma forma tão natural que a gente nem consegue controlar. Sim. Vai acontecendo, as oportunidades vão chegando. Olha, falaram no seu nome. A gente acha que você é uma pessoa que tem perfil, que tem credibilidade, que consegue. É alguém politicamente, né, que dá certo, que tem condições de concorrer, porque é uma eleição normal, são só advogados que votam, mas é uma eleição normal. Então, a gente tem período de campanha, tem toda aquela coisa O que Henrique tem. explicou pra gente, assim, bem por si, Sim. porque é bem complicado. tenso. É bem tenso. Trabalhar com advogado ainda uma- e fazer a cabeça deles pra te botar em você deve Sim. ser tenso, né? E não é pouco advogado, não. Muito é advogado. São quase 7 mil. É A nossa muita subseção aqui são 12 municípios. É uma Caramba. subseção grande pra caramba. É um micromunicípio, né? Sim. Bem Sim. é um E micromunicípio. assim, nessa sua trajetória, nesse percurso que você fez até chegar como a presidente da OAB, qual que você acha que foi o ponto, assim, mais difícil, a sua maior dificuldade nessa trajetória? Nossa, tem tanta coisa que foi Teve difícil. algum empecilho? Que você... Com certeza empecilho deve ter tido bastante, né? Eu acho que quando eu fui chamada para concorrer como vice-presidente na gestão do Henry, a gente estava ainda na pandemia, o período eleitoral foi em outubro de 2021, então a gente estava na segunda ou terceira onda, que foi bastante complicado, Sim. que infelizmente a gente perdeu muita gente. Então eu estava com uma bebê pequena de 4 meses e tinha que fazer campanha, né? E eu não tinha condições de fazer campanha, e eu deixei isso muito claro. Mas dar esse passo com uma bebê de 4 meses e depois, e se a gente ganhar, janeiro de 2022 eu tenho que estar trabalhando com pandemia ou sem pandemia, eu tenho que estar na OAB fazendo gestão. E aí, será que vai dar certo? Acho que esse foi um dos piores momentos, assim, os mais cruciais. E aí, depois, assim, de um momento delicado,
que hoje eu lembro com tranquilidade, mas a campanha para presidente foi muito difícil. A gente enfrentou muitas coisas, né? Primeiro, por eu ser a segunda presidente mulher, a gente só teve uma, e a nossa subseção aqui tem 93 anos de história. Caramba. E você é jovem, né? E É esse um grande foi um dos pontos. empecilho, né? Eu sou muito jovem, na época eu tava com 33 anos. O que essa menina vai fazer na OAB, né? Sim. Tem uma idade específica para você ser presidente? Não, você Não. precisa ter mais de 5 anos de inscrição. Caramba, E eu então já pode tinha ser 10. bem Já novo. tinha Caramba. 10 na época. Então você Nossa. pode ser jovem, não Sim. tem problema nenhum. Só 5 anos, tendo ali 5 anos, já Isso. pode se eleger. Isso, Legal. se eleger. E assim, você até comentou sobre essa questão de um dos empecilhos é por você ser mulher e ser nova. Eu até tinha chegado nesse ponto de se você chegou a sofrer algum preconceito, ou você foi subestimada durante esse trajeto por ser mulher. É novinha, não tem Porque experiência, eu como acho que que- vai lidar com tantos Exato, advogados? Eu acho que a idade, a experiência, tanto homem quanto mulher passa, é normal. Agora, por ser mulher, às vezes já é ainda mais difícil, né? Como que foi isso? Todo dia, continua dia. sendo. Continua sendo. Seja porque ela não vai dar conta, não vai ter pulso firme, e na hora do vamos ver, alguém vai mandar por ela. Que eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi. Ela vai ser um boneco, é porque é politicamente melhor aceito, porque agora é o momento de uma mulher, mas não vai ser ela quem vai gerir efetivamente, né? Vão ser os outros diretores, ou vai ser a pessoa XYZ. E ainda assim eu encontro com essa dificuldade. Até hoje. Até hoje. E eu desconfio até que se vocês perguntarem para o Henry, perguntarem para outros presidentes homens, para o Marcelo Henrique, enfim, para os meus antecessores, Uhum. se vocês perguntarem para eles se alguém questionava as decisões deles, eu tenho certeza absoluta que eles vão falar que não. Que não. Sim. Uma coisa ou outra, às vezes pontual, etc. Mas a minha... Estou há 3 meses de gestão, a gente começou em janeiro, né? No 4º mês agora, corrente. Várias foram questionadas. Muitos problemas, então. A gente precisa pontuar qual não foi questionada, né? Seja pela advocacia em si, seja pela própria diretoria, enfim, existem algumas circunstâncias que, por mais que a gente é democrático, e eu sou muito grata aos meus diretores, a gente é a primeira diretoria com maioria feminina, são Legal. 3 diretoras e 2 diretores homens, mas ainda assim a gente tem esse embate, essa dificuldade, eu ainda sinto essa dificuldade. E eu espero, muito sinceramente, né, que depois da minha gestão o tempo vai passar e que a minha filha, que hoje fala que quer ser presidente da OAB, Ó, que legal, que ela já inspirando. começou o caminho inverso, Sim. já começou sonhando em ser presidente, eu espero que quando ela for ser presidente, se assim ela realmente quiser, que ela não passe pelo que eu passei, pelo que eu estou passando e ainda, infelizmente, Já vou começa com passar. você tá abrindo porta para outras garotas que... Exatamente. Sim. Não é verdade? Entrando também em outro tema aqui, eu ia perguntar pra você. Quando que apareceu o direito das sucessões? Porque é tenso lidar com família, com herança, eu acho bem complicado, né? Dizem que a gente sempre busca nas nossas profissões coisas que ficaram mal resolvidas nas nossas famílias, né? Gente, na minha família não tem ninguém com nenhum problema de família. Ninguém se divorciou de forma, assim, horrível, Não tem uma né? herança milionária que você não tá sabendo. Não tem nenhuma herança milionária, ninguém brigou pelo garfo, entendeu? Pelo menos por enquanto, ainda não aconteceu isso. Eu acho que é uma área técnica, mas uma área muito sensível. Aham. E me tocou, né? Porque a gente lida com uma parte do direito que, primeiro, envolve a vida de todo mundo. Não tem quem não seja, em algum momento da vida, regulado pelo direito de família, Sim. né? Quando a gente nasce, é porque a gente nasceu, né? Então, até antes da gente nascer, pode ser que a gente tenha, por exemplo, uma ação de alimentos gravídicos, né? Então, até antes de vir ao mundo, a gente tem a influência do direito de família. O próprio Código Civil, né, é a única legislação que segue a pessoa desde antes dela nascer até o momento do pós-morte. Uhum. E o direito de família segue junto aí dentro do direito civil. Então, primeiro pela abrangência, né, pela sensibilidade e porque é uma área que ela é além do direito. Você precisa ter mais empatia, você precisa ter um pouco de
psicologia, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Não é uma área empresarial, por exemplo, que você senta com um empresário e você joga ali o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, e ele vai ter aquele distanciamento, vai ser frio, né? Não 100% dos casos, mas vai ser um pouco mais distante. Não, direito de família a gente tem que lidar com a pessoa que você casou, tá se divorciando, com a pessoa que era seu ente querido e faleceu e agora você tá falando de uma partilha, você tá falando de alimentos para uma criança, da busca, às vezes, da paternidade para essa criança, você tá discutindo situações como abandono afetivo, então, assim, são situações muito sensíveis. Sim. Então, é uma área, assim, fantástica. E fora que é uma área dinâmica, né? O direito como um todo, na verdade, mas o direito de família, você dormiu, acordou, a jurisprudência mudou. Então, e vocês sofrem muito com essa jurisprudência mudando sempre? Nossa, super. A gente sofre. A gente sofre porque a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer muito curso, a gente tem que se atualizar muito pra não passar vergonha, né? Pra não entrar com a ação, com o entendimento já passado, entendeu? Sim. E assim, não saindo mais um pouco, a gente vai voltar nessa parte do direito de família, mas também engloba um pouco. Que o Henrique, quando ele esteve aqui, ele até comentou, a gente perguntou pra ele sobre qual que ele acha que hoje é o maior problema dentro do direito. Ele falou que principalmente seria essa questão de demora, dos processos e tudo mais. Alto e é claro, a volume. gente sabe que não é problema de uma pessoa só, não é um problema que alguém vai acordar e vai resolver. Sim. Mas eu falo assim, na sua opinião, você hoje como presidente do OAB, você acha que vai chegar um momento em que o direito vai conseguir acompanhar a velocidade do crescimento da sociedade? Porque é muito caso, é muita dor de cabeça, todo dia são casos novos, processos novos. Você acha que vai chegar um momento que vai conseguir acompanhar essa velocidade, esse crescimento? Nós temos 2 problemas, né? Quando a gente fala de velocidade processual, né? Primeiro que a celeridade processual é um dos princípios básicos do processo em si. Se você não tem um processo que dê um resultado rápido, porque o que é processo, né? A gente está aqui, temos um debate, né? A gente não consegue chegar num acordo, eu quero algo, você resiste, não tem acordo. Então, a gente tem o que a gente chama de lide. A lide vira o quê? Processo. Tem esse conflito. E aí, a gente tem que ir para um terceiro resolver isso. Ótimo, beleza. Só que, para eu levar para esse terceiro, que é o Estado, para resolver isso, para ser efetivo, para ser bacana para nós dois, para trazer um bom resultado, seja o reconhecimento de que realmente eu não te devo nada, ou seja o reconhecimento de que eu te devo e tenho que te pagar, seja para mim ou seja para você, isso tem que ser rápido. Sim. Se for devagar, por exemplo, não faz sentido algum, né? Vamos falar da minha área. Você ter um inventário que a pessoa falece hoje e você só vai conseguir fazer a partilha daqui 20, 30 anos. Sim. Não faz sentido algum. Sabem que você vai estar vivo daqui 20, 30 anos. Isso é muito Você já real, faz a porque sucessão da eu trabalhei no sucessão. escritório e eu vi isso muitas vezes. A pessoa partilhar, ficar naquela briga judicial, aparece um herdeiro ali do nada. Ou daí a pergunta, a amante aparece ali do nada. E demora, tipo, 10, 15 anos. E por quê? Se é uma coisa assim, tecnicamente seria simples. Os bens estão aqui, os herdeiros estão aqui, vamos partilhar. Por que acontece isso? Ah, no inventário tem muito mais que isso, Tem hein? mais? Tem No entrelinhas. inventário, ixi, tem muita entrelinhas. Mas assim, em linhas gerais, um processo não pode demorar. Se ele demorar, ele perde a sua razão de ser, né? Sim. Ele perde a sua função social, vamos assim dizer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem um problema muito sério de qualidade, né? Seja da própria advocacia, né, que realmente a gente tem bastantes profissionais no mercado, a gente tem o exame de ordem que dá uma selecionada, mas infelizmente tem uma galera que cai no mercado sem um certo preparo. Só que não é só a advocacia que peca, né? Sim. O judiciário também peca. Hoje a gente tem servidores, serventuários, enfim, que também não conseguem, seja por volume, seja por falta de técnica, por falta de especialização e tudo mais, e a coisa vai passando. Então, assim, a gente tem o problema tanto da celeridade quanto da qualidade. Às vezes demora para você ter um resultado, e o resultado você vai ter que buscar uma reforma no tribunal porque não refletiu o direito, não refletiu o que realmente deveria refletir. Sim. Então, eu entendo que a gente tem esses 2 problemas aí muito sérios. Como vamos resolver?
Não sei. O tempo dirá. O tempo dirá. Hoje se fala do uso da inteligência artificial, Exato. né? Que a gente não sabe se vai ser pro bem, se vai ser pro mal. Há quem diga que não, pelo amor de Deus. Há quem diga que, olha, para coisas de volume vai funcionar, né? Na nossa própria confecção de peças, existem coisas que são muito complexas, que realmente um robô, por mais que seja bem treinado e tudo mais, Um dia né? poderia fazer o que anos demoraria. Sim, não vai substituir, mas às vezes vai ser Por conta do volume. uma das principalmente, né? soluções. Sim. E aí, se você ter, né, se você conseguir usar essa arma, né, que não sabe se é pro bem ou se é pro mal, pra de repente ter um controle de qualidade e ter um volume maior, você consegue resolver os dois problemas, né? Resolve E vai bem. conseguir dar uma resposta pro cidadão um pouco mais rápida. Sim. Mas isso é o que você Acho que disse. a gente até Só comentou o com ele, tempo né, vai dizer. Da inteligência artificial. A gente comentou sobre esse uso pro Sim. bem, lógico, Sim. beneficamente, poderia Mas ser uma pode- resposta, né? Sim. Claro que a gente não é do ramo, a gente não Sim. sabe dizer muito, né? Mas pensando assim por fora. A gente até vai ter uma alteração agora no Tribunal de Justiça de sistema, que Legal. Vai é tudo pro PROC? eletrônico, vai pro EPROC. E aí dizem que já tem algumas ferramentas. Todo mundo que fala do EPROC tem essa reação. É tenso, cara. Vou te falar, hein? Ou parece que tudo some daquele sistema, cara. Você não consegue nem cadastrar as partes. É muito bizarro isso. Bizarro demais da conta. O que você falou sobre jurisprudência, cara, ó, e eu fiquei com uma dúvida. Existe muita jurisprudência sobre determinados assuntos. Você não acha que, às vezes, tem assuntos que, tipo assim, já foram discutidos, já é um direito adquirido, mas tem o recurso do recurso do recurso, aí fica aquele negócio extenso. Isso acaba com a celeridade do processo, você não acha isso? Sim. Até o Código de Processo Civil, que é uma das legislações, assim, vamos dizer, mais novas, né? Que é de 2015, né? Pra quem não é da área, fala, putz, né? 10 anos de legislação, a legislação já tá sênior, né? Não, na verdade é super recente. A gente fala até que o Código Civil, que é de 2002, é super recente, é moderno, né? Então, é um pouco diferente o tempo pro pessoal do direito. Ele tentou trazer o sistema de precedentes, né? Tentou fazer uma certa uniformização das decisões, né? Pra gente colocar dentro de caixinhas mesmo. Olha, a gente teve uma demanda repetitiva a respeito disso, então vamos juntar tudo e julgar numa tacada só. Mas, como eu disse, ainda são 10 anos de legislação. A coisa Sim. ainda precisa caminhar um pouco. A gente tá caminhando para isso, né? Aqui, no Brasil, a gente vive no civil law. Então, a gente tem a legislação. O direito parte da legislação. É diferente dos Estados Unidos, que é o common law, que parte, né, dos costumes ali. Então, assim, de repente, misturar um com o outro, a gente consegue dar uma igualada nas Sim. decisões, tentar juntar ali, ter um pouco mais de segurança jurídica e tentar também resolver essa questão da celeridade. É feio falar isso, né? Mas assim, do julgamento em lote. Porque existem situações de consumidor, por exemplo, atraso de voo, negativação indevida, né? Tirando alguns detalhes que podem sim mudar o valor de dano moral, né? A maioria das situações são meio que dá para ser resolvida em lote, né? Uhum. É diferente do direito de família, por exemplo, né? Aí já não dá. Mas existem algumas situações que são pontuais que eu acho que a gente poderia tentar aplicar um pouco mais, né? Essas jurisprudências uniformizadas, esses precedentes. Legal. E durante a sua carreira na advocacia, qual que foi o caso assim mais marcante pra você? Seja sentimental, algo que te tirou do sério, quase te fez infartar? Qual foi o caso mais marcante? A maioria de nós, advogados, a gente sempre começa a carreira fazendo assistência judiciária. Então, a gente faz a inscrição pelo convênio da Defensoria e atua. E na época, foi um dos meus primeiros casos, eu acho. Foi um senhorzinho. Ele tinha uma pensão que ele pagava para ex-esposa, né, que era, tinha algumas questões de doença, enfim, ambos já em idade avançada, não tinha nenhuma condição de exonerar, né, que é deixar de pagar, mas tinha condição de reduzir. E eu consegui uma redução para ele, que era uma redução que realmente fazia muita diferença na vida dele. Era uma medicação que ele conseguia comprar, que até então ele não conseguia comprar, ele estava sem a medicação. E aí eu consegui essa redução
E ele me trouxe um leitãozinho. Nossa, que legal, cara. Legal. Porque eles não pagam honorários, né? Sim. Quem nos paga é o Estado. E Aham. aí ele, como uma forma de mimo, ele falou, olha, doutora, eu realmente não tenho condições de pagar a senhora, eu sei que o Estado paga, mas eu vim aqui trazer pra senhora um leitãozinho que eu matei, que eu criei, com carinho que eu mesmo. cuidei, porque eu fiquei muito grato que a senhora resolveu a minha vida. E eu nunca mais esqueci dele, seu Benito. Seu Benito, né? Seu Benito. Que legal. Foi assim, inesquecível. Todo mundo que me pergunta, aluno que me pergunta, eu falo, gente, eu já ganhei um leitãozinho de honorários. Mas foi um leitãozinho super especial que veio, assim, de uma mudança de vida mesmo. Ali eu acho que eu me situei. Falei, não, realmente Tô na nessa área profissão a gente consegue mudar a vida das pessoas. Médicos salvam vidas, né? E um dia eu ouvi um colega dizer, a gente lida com destinos, então a gente precisa ter muita responsabilidade. E realmente, a gente muda o destino de uma pessoa. Isso é muito bacana. É muito sério, mas é muito bacana. Sim. Claro que isso foi um ponto positivo, mas na vida nem tudo são flores, né? Sim. E teve já algum caso, assim, onde assim, mais negativo, né? Que Uhum. você... Ou às vezes teve algo que marcou mesmo, mas pro lado negativo? Uhum. Teve algum caso? Teve. Sempre tem, né? Não tem como. Teve, mas na verdade não foi com o cliente ou assistido em si. Foi uma das primeiras demandas mesmo de direito de família no particular, sem ser pela assistência. A gente tentou sentar para fazer um acordo e o casal era um casal exemplo. Tinham um filho, fruto de um relacionamento, mas um relacionamento que durou super pouco, só que era um casal muito amadurecido, muito mesmo. E eles conseguiam fazer efetivamente a guarda compartilhada funcionar. Se tivesse um acadêmico de direito, um juiz, enfim, para usar um caso, para ficar como exemplo, para servir de forma pedagógica, seria esse casal. E era fantástico, só que eles estavam com uma certa divergência com relação à divisão dos valores, das obrigações, né? Que também era muito bem divididinho, mas eram coisas muito pequenas. E aí a gente sentou para conversar, porque era possível, né? Eu com a minha cliente, ele com a advogada dele. E eu, na época, devia ter o quê? Devia ter uns 3 anos de advocacia, então eu tinha o quê? Uns 25 anos, uns 25, 26 anos. A colega me destratou, mas de um modo, na frente da minha cliente, na frente do cliente dela. Mas ela aprontou, não tem outra palavra pra dizer, um pampeiro. Sério? Que o pessoal do escritório ligou no ramal da sala de reunião e falou, tá tudo bem aí? Porque ela, perdão da palavra, descascou a mandioca em mim. Caramba. E ela gritou, foi super desrespeitosa. Ela já era mais experiente ali Bem da mais. área, né? E era justamente essa a justificativa Imaginei. dela. Porque o que você tá falando é bobagem. Porque isso aqui, ó, isso aqui é o que funciona, isso aqui é o que existe. Você tá fantasiando. Isso daqui não é real. Isso daqui é que você acabou de sair da faculdade. Você acha que funciona assim. E foi horrível, horrível, horrível. E no fim das contas, depois, o próprio rapaz fechou acordo, ele, e a gente não fez mais contato, graças a Deus eu nunca mais vi ela, mas fechou, e ele, da forma como a gente tinha conversado, porque viu que realmente era o que era legal para a criança, e eles estavam super de comum acordo, era uma coisinha muito simples, que nem precisaria daquele carnaval todo, mas ela queria mostrar serviço e ela acabou comigo, isso eu nunca mais esqueci. Você devia ter notado a OAB dela, que agora você é a É presidente. desagravo que chama isso? Não pode. Quando é de uma autoridade, né? Mas quando Isso, é maior. um advogado. Seria falta ética. Falta ética. A forma Aí você como podia ela me levar ela tratou, no- na verdade, foi uma falta ética. Eu poderia ter representado ela na época, sim. Porque a gente precisa lidar na vida, na verdade, Sim. né? Com urbanidade e com respeito entre colegas. Então, numa negociação de acordo na frente de clientes, o que ela fez foi totalmente inconcebível. E de uma mulher, né? Que deveria Exato. ter, né? Ajudar uma ou outra, mesmo que ali no caso instinto ali é ali de inimiga, parceria, não, assim. alguma coisa. Não. E assim, como presidente da OAB, o que seria a maior mudança que você pretende fazer durante a sua gestão? De mudança, né? O Henry me deixou com uma missão muito difícil. Eu imagino. A nossa OAB está caminhando muito bem, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Nós hoje
somos consultados, nós hoje estamos nos espaços de poder, os nossos advogados, por meio das comissões, estão estudando de forma gratuita, estão aparecendo, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque advogado a gente não pode fazer propaganda, a gente não pode fazer publicidade. Então, como é que a gente se vira, né? Conhecendo pessoas e mostrando o nosso trabalho e mostrando que a gente tem autoridade em um determinado assunto. E a OAB dá essa oportunidade, né? O que eu quero para OAB? E na campanha eu até fiz um vídeo falando isso. A OAB, ela é composta de pessoas, ela é composta de gente. Sim. A OAB é gente, né? Sem gente, não é nada. E eu sou muito grata à OAB, né? Por essa trajetória, por eu ter conseguido ter o meu próprio escritório, que era uma coisa que eu achava, gente, nunca na minha vida, que eu vou ter uma sala, que eu vou pagar um aluguel, que eu vou conseguir pagar esse aluguel e ainda vou conseguir pagar as contas da minha casa, vou conseguir me manter, né? E foi lá que eu consegui isso, né? De certa forma. Então, o que eu pretendo, né? De tentar fazer com que as advogadas e advogados enxerguem a instituição como amiga, como apoio, como celeiro mesmo, né? Como um espaço onde eu posso me abrir, onde eu posso conhecer pessoas, onde eu posso me profissionalizar e onde eu posso buscar, sim, meus sonhos, meus planos, meus desejos, porque ali eu vou ter respaldo, ali eu vou ter apoio. Então, se eu conseguir fazer, pelo menos, os advogados ali que mais frequentam terem essa consciência, apesar de que eu acho que a maioria deles já tem, terem essa consciência dessa importância, nossa, meu trabalho já tá feito, já tá ótimo. Lógico que a gente vai continuar fazendo tudo o que a gente vem fazendo, né? Que é sempre a luta pelas prerrogativas. Agora a gente tem até um núcleo de defesa de prerrogativas de mulheres, né? Para as advogadas se sentirem um pouco mais à vontade, né? Temos muita coisa para fazer no relacionamento com as justiças, muita coisa para mexer, muita coisa para mudar, muita coisa que a advocacia vem sofrendo aqui na nossa comarca, mas assim, de forma geral seria isso. Bacana. Ter esse acolhimento e falar, não, vem aqui que vai dar certo, porque tem muita gente, infelizmente, ainda mais no pós-pandemia, que desistiu da profissão. Isso que eu te perguntar. Isso é muito triste. Para o jovem advogado, é muito difícil entrar no mercado. O primeiro passo seria se associar à OAB, entrar num tribunal ali para você aprender, um tribunal de ética, de família. É o primeiro passo? Para mim, são 2 os primeiros passos. Se inscrever no convênio da Defensoria, isso é fundamental. Não ganha dinheiro, pode esquecer, não vai pagar as contas. As buchas é boa, você mas aprende pra caramba, Então, começar por ali e frequentar a OAB, conhecer pessoas lá dentro, fazer parte das comissões, conhecer as áreas. Nós temos 60 comissões. Então, tem desde o compliance, que é uma área super nova, a áreas tradicionais, como direito civil, direito penal. Então, assim, lá você pode ter contato, você pode até mesmo escolher aquilo que você realmente vai conseguir trabalhar. E nós estamos tentando fomentar um grupo de WhatsApp ou uma feira de empregos mesmo. Legal. Porque a gente recebe muitas vagas, muita gente querendo contratar e que não está conseguindo localizar profissional no mercado. E a maior parte dos profissionais que são buscados são jovens advogados. Se eles não estiverem dentro ali do nosso circuito, se eles não estiverem sendo vistos por nós, a gente não tem nem como indicar. Sim. Então, é o primeiro lugar para estar. Sem dúvida alguma. Às vezes vai com o nariz torto, que nem eu. Ai, gente, hoje é terça-feira, tem reunião, precisa ir. Mas eu fui e não me arrependo, super recomendo. Eu ia até comentar sobre isso, você falou sobre estar ali no meio, né? Então, assim, para um jovem advogado, alguém que está começando agora na profissão, então, ou seja, a pessoa não tem muita experiência, não tem muito contato, é complicado, a gente sabe como é que é complicado. Além desse network, de estar ali perto do pessoal, de estar ali na OAB, vamos dizer assim também, para ser essa indicação, tem algo que você fala que a pessoa pode fazer para se diferenciar dos demais? Porque o Henry até comentou quando ele veio como é que fala? Saturação, que tá muito saturado. Sim. Tanto a medicina Muitos quanto a advogados. advocacia. É muita gente procurando, são, eu acho que, se não me engano, do Brasil, os 2 cursos que mais tem alunos, né, tem gente estudando. Então, assim, é muito saturado. Então, qual dica você daria, além desse networking, para a pessoa conseguir se destacar no meio dessa multidão? Estudar. Estudar muito. Muito. E hoje, a OAB tem diversas ferramentas que ajudam, porque no começo a gente não tem dinheiro, isso é fato, né? Então, hoje a nossa anuidade vira curso.
né? Então, você consegue fazer curso pela Escola Superior da Advocacia, que é super importante, né? E, gente, mercado saturado existe em todo lugar, Sim. né? Mas, ainda assim, tem vagas muito específicas que a gente não consegue indicar, que não consegue preencher, porque justamente não tem o profissional, né? Uhum. Esses dias mesmo eu recebi de um colega, que falou, olha, eu preciso de alguém proativo, não interessa se tem pós-graduação, não interessa nada, precisa ser advogado, então tem que ter né, curso superior, OAB, e precisa saber de licitação e contratos. É isso. Ah, mas precisa nada? É só isso? Precisa ter tempo de OAB? Não, é isso. Uhum. Pode ter pego a OAB ontem, fez um estágio que na época mexia com isso, ótimo. É isso que eu preciso. Mas você não acha que o advogado tá meio acomodado? Exemplo, na minha época que eu tava estudando, eu fazia alguns trabalhos com uma advogada lá de Santa Catarina. Você se formou? Se formei. Legal! Calma, daqui a pouco eu vou te explicar. Calma. Tá. E ela era especialista em direito aduaneiro. Aí eu fui entender Específico. aí eu fui entender um pouco mais do assunto. Aí eu fui ver aqui em Rio Preto. Quem entende direito aduaneiro? Ninguém, mas exportação e importação acontece todo momento. Às vezes, o advogado não tem que dar uma pesquisadinha. O Henrique até falou de direito de minério. Eu não sei onde se aplica, mas, entendeu? O advogado não tem que dar uma procuradinha, se diferenciar. Tem vários outros ramos por aí. Exemplo, eu tô fazendo uma pós em análise de empresa. Então, a gente analisa a empresa para fazer o EPO, para fazer fusões e aquisições. E não tem advogado, só tem de societário aqui, não tem de fusões. Você acha que o advogado não tem que tomar uma atitude também? Buscar? Sim. Inclusive, a gente tem a comissão de fusões e aquisições. Ó, que legal, vou participar. Aí, pronto. Sim, precisa. Tem muita área que não tem, né? O direito médico, por exemplo, que aqui na nossa região é muito comum, né? Uhum. Teve até curso de pós-graduação, hoje eu acho que já não tem mais. Enfim, tem muito mercado. E olha que loucura, né? A pessoa consegue fazer o direito médico pró-consumidor, para saúde suplementar, pró-consumidor para saúde pública. Pode fazer, que aí já não é consumidor, né? Pode fazer direito médico para o médico. E aí pode ser direito médico, e não só com relação à responsabilidade civil, a questão tributária, a questão contratual, a questão do compliance. Tudo isso dá pra fazer. Então, assim, às vezes a gente pensa em uma área e fala, não, mas tem pós-graduação aqui, tem um monte, né? Tem escritório pra todo quanto é lado. Não, tem coisas que são muito nichadas, que são muito específicas. Aqui, por exemplo, agronegócio, super funciona, né? Tem gente super bem no agro. Tem a parte das criptomoedas, né? Também é uma área que tá super em voga, né? Meu TCC foi sobre isso, antes da regulação. Sobre criptomoedas? Foi sobre criptomoedas, sobre as exchanges na época e como ia regular. Deu certo, né? Aí 2 anos depois o Senado aprovou uma lei lá, eu falei, cara, que legal. Entrando nesse assunto aí, eu queria entrar nas perguntas mais polêmicas, né? Antes de entrar para assunto polêmico, Cara, calma. você queria pular, eu sei que Por que pular. ele não se formou? Exato, você vai explicar primeiro. Então, eu prestei a OAB, acho que foi a 37, na época. Eu passei, mas eu atuei 5 anos como estagiário. E eu vi de tudo. Sendo que a área que eu trabalhava é uma área tranquila, era societária e direito imobiliário, só fazia isso. E eu desgastei, minha mente acabou. Tipo assim, Sério? eu não tinha mais ânimo, Imagina eu chegar todo dia e, tipo assim, eu fazia uma função que era a função de estagiária mais chata. Que era ficar lendo contrato e não sei o que lá. E, tipo, eu fiquei tão maçante 5 anos resolvendo o problema dos outros, que eu falei, calma aí, vou dar um basta na minha vida, eu vou dar uma pausa. Aí meu amigo aqui do meu lado olhou pra mim, vamos abrir uma empresa? Aí abri uma empresa e acabei desfocando do assunto. Não tem só isso, porque ele é preguiçoso. Ele é o cara mais preguiçoso que você vai conhecer na tua vida. Então, assim, ele não queria pegar a carteira, ele passou, não buscou a carteira do OAB. Você não buscou até hoje? Não, eu não dei entrada. Gente, mas vamos lá se inscrever na Então, 22ª ele fez o sucessão mais pra fazer difícil. outorga. A gente tá pensando mais pra frente abrir um negócio, mas pra outra ideia, mas aí do depois... agronegócio, inclusive, aposentar as pessoinhas que estão lá no Pará, que não tem condição. Não tem noção também, às vezes, que tem direito Tá aí, à ó. aposentadoria. Sim. Uma área para um advogado tentar trabalhar, porque
Lá não tem muitas Às vezes o pessoas, pessoal né? não tem nem noção que ele tem esse Não, direito, não esse que tem. é o problema. Aliás, infelizmente, né, a maioria das pessoas, né, a nossa população não é uma população consciente dos seus direitos, por Exato. incrível que pareça. A gente tem uma enxurrada de profissionais no mercado, só que a informação não chega para quem deveria que chegar, Exato. né? Às vezes você não tem cliente porque a pessoa não sabe que ela tem direito àquela determinada circunstância. Então, sim, é um super nicho também. Você se formou em direito? Não, eu não tenho nada a ver com a área. Não. Não, a gente trabalha no agro, falar a verdade. Fiz Nada a ver. edificações, aquele engenharia Nossa foi senhora, é nada a outra ver. coisa. Foi pro outro lado, totalmente diferente. Mas tô esperando, viu? Você vai Se assinar inscreve na lá. LB ainda. Eu vou. Inclusive, o próximo convidado, É ele é verdade. advogado. Eu fui ver o perfil dele lá. Quem assinou? Coincidentemente, própria. sua assinatura lá. A gente viu lá, Isabela Fantasia. A gente falou, pera, né? A convidada de hoje? Gente, quem que é? Então, É Diogo Eduardo. Diogo Eduardo, mas ele é um trilheiro, ele viaja o Brasil. Então, tipo assim, Deve ele ter curte sido- a vida, eu acho. Ele não é advogado. Daqui a pouco ele entra aqui, eu daqui a tomo pouco já sal. chega- ele já vai aqui em cima de você já. Não, Deve ter sido portaria de nomeação de membros de comissão. é isso. Ah, é da Tribunal de Ética. Sim, Acho que sim, foi. sim. Agora, deixa eu entrar na polêmica. Fica à vontade. favor. Agora que já deu tua explicação, fica à vontade. Doutor, explica pra gente o contrato de namoro. Tá muito polêmico aí. Tem gente que quer pegar uns bens, outros não. E aí, o que você me fala? É viável? Nenhum de vocês dois fizeram, né? Não. Ah, que Não. bom. Mas Não, né? Ele Não tá, mesmo. ele tá interessado. Não. É só pra me resguardar, né? Vai que acontece alguma coisa aí. Não funciona. Não funciona? Por quê? Não. Nem perca seu tempo. Há quem diga que funciona, né? Já tem gente que fala que, olha, se você fizer esse contrato de namoro e ficar renovando ele semestralmente, reafirmando que a vontade é de ser um namoro e não ser uma união estável, vai dar super certo. Uhum. Não vai. Não vai. Por quê? A união estável, ela é fática. Então, se eu estou ali vivendo com aquela pessoa, com o intuito de constituir família, por mais que eu não tenha coabitação, por mais que eu não more com a pessoa, por Então mais não que eu precisa não morar divida- junto? Não necessariamente. Caramba. Tem não. união estável reconhecida com pessoas morando em estados diferentes. Caramba. Porque tinham a intenção de constituir família, que essa como é a que parte mais determina importante. Aí eu amo você, você me ama, vamos ter um filho algum dia? Já serve? Imagina. Também não é assim. Tira um print e salva já. Já era, você é lascado, cara. Também não é assim, né? Tem que ter aquela coisa assim, do olha, te ajuda aqui, te ajuda ali, Tem um vamos tempo juntos determinado? construir. Não, Não? Não Nossa, tem. cara. não tem. Então, é bem Antigamente complicado. tinha, hoje não. Hoje não. Lógico, né? Você não vai começar a morar com uma pessoa hoje ou namorar com uma pessoa hoje, e daqui a um mês ela vai falar, nossa, vivemos em união estável. Não é assim que funciona, né? Justamente por ser fático, que essa é a principal diferença entre união estável e casamento. Casamento é um ato solene. Eu vou lá na frente do cartório, na verdade começa antes, né? Eu dou entrada, faço todo o procedimento de habilitação, levanto se a pessoa tem algum tipo de impedimento ou não, tem os proclamas, etc, etc. Marcou a data, foi lá, casou. A partir daquele momento, você tem regime de bens, tem o casamento. Maravilha, tá tudo redondo, a gente sabe qual que é a data. Isso é o sonho de todo mundo, ter uma data. A união estável começa assim, né? Ah, a gente tá aqui, resolvemos adotar um cachorrinho juntos, mas a gente não mora na mesma casa. Ah, porque assim, de final de semana, a gente dorme todo mundo Princípio junto. da afetividade, do cachorro. Ah, porque a gente resolveu comprar um colchão juntos, né? Porque dorme junto, melhor a gente comprar. E aí, a hora que você vê, a coisa já vai, a sociedade vai reconhecendo como um casal, aí já vai começando. Agora, pra terminar de matar, assim, né? Você resolve comprar um terreno em 5.000 parcelas juntos, entendeu? No nome de um, aí no nome do entregou. outro, e aí vai virando aquele fubá, entendeu? Aí vai virando aquela coisa. Faz aquela declaração, só vai no cartório. Não, eu vou fazer a declaração de união estável, aquela de próprio punho, não precisa ser nem a do cartório. Só para ter direito ao convênio, mas é só para ter direito ao convênio, entendeu? E aí a coisa vai virando um fubá. Sim. Não tem muito como escapar. Então, se você estiver nessa, Mas hoje, Fica a então, dica qual de seria não o mais continuar. seguro? O casamento, a união estável ou é o contrato de convivência que também tem, né? isso, que é o contrato de namoro. Qual dos três seria o mais seguro?
Olha, Seguro gente. nenhum, cara. Qual o regime mais viável pra mim ficar com meus bens e ela ficar com o dela? Essa é a pergunta. É que, na verdade, depende do que as pessoas querem, né? Tem até uma prata da nossa casa aqui, que é o professor Marcelo Truz, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é riopretense, mas ele é um familiarista super famoso. E ele fala, né? Ele faz uma crítica, apoiado em outros doutrinadores, mas ele fala, gente, o pessoal tá querendo colocar a união estável na mesma caixinha do casamento. E a gente precisa pensar no que as pessoas realmente querem. E é isso, né? Uhum. Olha, eu quero casar. Se eu quero casar, eu vou lá no cartório, eu vou dar entrada, eu vou marcar a data, eu vou casar e vai ficar tudo certo. Porque eu quero casar. É autonomia de vontade. Sim. Se eu quero viver um namoro, eu estou vivendo um namoro. O que o Estado tem que vir um dia mais tarde, a relação azedou, o Estado resolveu interferir, falar que o que eu vivia, eu entendia que era namoro, mas pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina, não era namoro, era união estável. Pô, então eu não tenho autonomia, Sim. né? E cada vez a gente tá tendo alterações legislativas, a gente tá tendo julgados e tudo mais, que estão fazendo essa aproximação. Até na sucessão, né, na hora da morte, o cônjuge e o companheiro estão equiparados. Então, cada vez está mais próximo. Por isso que, na pergunta que vocês me fizeram, o que é melhor fazer? Vai depender do que a pessoa quer e dos riscos, né? Sim. No casamento, a vantagem, eu tenho a data de início, eu tenho a escolha de regime de bens, eu posso fazer um pacto antes, então eu posso regular bens que eu já tenha, eu posso organizar a minha vida patrimonial. Não tem discussão de quando começa, quando termina, o que entra, o que sai. Uhum. Na união estável, se tiver, né? Se tiver, lógico que você não vai no tabelião de notas hoje, fazer a escritura hoje para morar com uma pessoa amanhã. Isso não. Já estou morando com essa pessoa há 1 ano, há 2 anos, há 6 meses, e a gente quer deixar regulamentado. Então, enquanto a coisa não azedou, enquanto ainda não deu ruim, enquanto estamos na fase do meu bem, ainda não dos meus bens, entendeu? Enquanto a coisa tá legal, vá ao cartório de notas, faça uma escritura pública, coloque de comum acordo a data que aquilo começou realmente, né? Uhum. Adote o regime de bens, que não vai retroagir, vai ser a partir da assinatura da escritura, mas pelo menos você já tem algo. Já coloca a ressalva de algum bem ali que tenha que colocar. Ah, porque a gente parcelou um terreno, mas esse terreno foi comprado com o meu carro que eu vendi, que era só meu, que a gente não tinha junto. Já põe essa ressalva. Na própria compra desse imóvel, a hora que você faz a escritura de compra e venda, você pode fazer constar isso sem problema nenhum, chama subrogação. Então, assim, primeira coisa, gente, tá namorando, vai morar junto, vai casar, consulta um advogado. É fatal. E não é porque vai dar ruim, porque tá fadado ao insucesso, porque você já tá pensando mal de mim, que absurdo, tá achando que eu quero o quê? Seu, você não tem nada, você não tem nem 3 camisetas, entendeu? Aquela música lá dos 126 cabides, nem os 126 cabides você tem, entendeu? Aí a pessoa já desconfia. Não, gente, não desconfie. É só mesmo uma precaução necessária, porque é o que a gente acabou de falar. Falta informação. Sim. As pessoas acham que casar no regime da separação convencional de bens vai resolver todos os problemas da vida. Ah, porque se eu divorciar, a pessoa não vai pegar nada, meu. E tá tudo bem, muito obrigada. Mas se você morrer, meu amigo, ela é tua herdeira. E aí só tem bem particular. Ela vai ser tua herdeira em tudo. E aí ela vai concorrer com quem? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Mas pra hoje, quem é casado em uma comunhão total de bens, você, você recomenda ou você acha que é uma fria? Você não recomenda? O regime da comunhão universal de Universal, bens? sim. Sim. É meio pesado isso, hein? É sério, porque Já as dívidas vai pra você, cara. Você toma cuidado. Já Aí você não já pega a dívida, já pega Aí vai essa, ver uma pega tudo. ficante sua de 6 meses lá, vai ver a menina já tá devendo fiscalmente, alguma coisa assim. É tenso. Devendo pra Deus e o mundo. É, você tá maluco. Essa minha professora de Direito de Família, a professora Suzana, ela falava exatamente isso. Gente, o regime da comunhão universal de bens é aquele que o casal entra na igreja assim, se ela é rica, ele é pobre,
ela sai mais pobre e ele mais rico, porque já dividiu tudo ali. É um equilíbrio. É um equilíbrio. O da Universal de Bens está meio em desuso. É muito difícil as pessoas pedirem, né? Na época dos nossos pais, era o regime de regra, né? Para fazer a adoção tinha que fazer pacto e hoje já não é mais, né? Uhum. Para você casar na comunhão universal de bens, você precisa fazer pacto. Como o brasileiro só acha que tem que ir lá no cartório de registro civil, é o regime que tem aí. Uhum. É esse aí. Então acaba casando da parcial de bens, que é o regime legal. Que é o regime que, se você não escolhe, fica escolhido pela lei, que é aquele do casamos hoje, a partir de agora, tudo que a gente adquirir onerosamente, com compra e venda, com esforço, a gente divide. É isso. É o regime que eu entendo ser o mais justo. É o regime que eu sou casada, Uhum. tá? E na época a gente não tinha nada, né? Nada com nada. Vai juntar pelo menos o que a gente construiu e a gente calma aí. divide, né? Menos com menos é mais, eu acho. Tem essa. Ah. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar sobre partilha. Tem como você excluir alguém da sua família, assim, eu não gosto de tal pessoa, então... Tem como se eu não quero doar nada pra ele ou herdar alguma coisa minha? Juridicamente? Acho que tem uma pergunta bem parecida com essa, seria basicamente essa questão de exclusão. Por exemplo, a pessoa tem 3, 4 filhos, mas ela tem contato ali somente com um. Ela pode deixar somente para aquele filho, pode dar um BO, assim, vai dar futuramente, claramente, porque os outros vão entrar com algum recurso, alguma coisa, para tentar ter uma parte desses bens. Mas o que pode dar de problema futuramente? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Se o filho não tentou te matar... Essa parte aí. Quando a gente tem filhos, eu posso beneficiar um filho? Posso. Uhum. Só que tem 50% do patrimônio que não pode beneficiar ninguém, que fica reservado para os herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? Filhos, pais e cônjuge. Uhum. E aí já vem uma polêmica, se o companheiro estaria Sim. lá ou não. Existe decisão do STF que fala que não tá lá. Tudo bem? Bom, então se eu tenho 4 filhos, eu tenho que pegar 50%, esse 50% vai ficar para os 4 filhos. Os outros 50% é uma parte que a gente chama de parte disponível. Então, se eu quiser doar para você, que não tem nada a ver com a minha família, eu posso. Posso deixar isso em testamento sem problema algum, tá? Uhum. Se eu quiser deixar um filho com mais, também posso beneficiar, não tem problema. Seria dentro desse 50%. Isso, dos 50% disponível. Então, metade fica preso, eu preciso deixar para os meus herdeiros necessários, Uhum. e os outros 50% eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, posso doar para a igreja, posso deixar para um amigo, posso deixar para uma pessoa nada a ver ali do meu círculo, sem problema nenhum, tá? É lógico que os herdeiros, na hora que sabem dessa notícia, né? Não reage Ai, bem. tem um testamento lá que deixou pra vizinha ciclaninha que não tinha nada a ver com a família, que a gente nem E se conhecia. ela for amante, ela tem algum direito? Essa pergunta eu tem queria essa entrar. A amante tem. A amante Ixi. tem. Dependendo da circunstância, sim. Porque quando a gente fala de amante, vocês estão falando que ele tem... ele, né? A gente sempre condiciona ele. Aham. Olha, Sempre. que machista, gente, meu Deus. Sempre é o homem que trai, né? Caramba. Mas o cara é caminhoneiro. Mas é exatamente Mora esse com o a família em exemplo. São Paulo, outra no Norte. Sim, sim. Aí nenhuma sabe que tem a mulher. O coração é grande demais, entendeu? Cabe mais de O uma cara família. quer arrumar o mundo inteiro, dá nisso. Tem a titular e a reserva. Ai, que Isso coisa aí. horrorosa, né, de se dizer. Mas tem direito, mas vai depender de algumas circunstâncias. Inclusive, tem reconhecimento até de possibilidade de divisão de benefício previdenciário. Uhum. Porque são famílias paralelas, né? São famílias que não se sabiam. Por exemplo, o caminhoneiro, uma tá no Nordeste, a outra tá em São Paulo, uma não sabe da outra. Hoje é um pouco mais difícil por causa da tecnologia, né? Uhum. Mas não sabe uma da outra, né? Às vezes, como nosso Brasil é muito grande e a gente ainda não tem, assim, um sistema todo integrado, né? Tem gente que tem RG aqui tem outro RG em outro lugar, enfim. Então, às vezes, consegue até casar sem problema nenhum. Com duas Lá pessoas? casado
e aqui é casado também. Isso, antigamente, era muito comum. Então, assim, eu não posso prejudicar uma das famílias, né? Por anterioridade, por exemplo. Ah, essa é a primeira e essa daqui é a segunda, vê depois. Não, ali são direitos iguais. Lógico que vai ter toda uma discussão, um debate do que contribuiu, né? De como contribuiu. Vai ser bem mais complexo, porque tem que provar esse esforço comum. Dependência financeira sim, também. e tem que comprovar, principalmente, que não sabia. Uhum. Que uma não sabia da outra. Porque senão aí já entra a questão de má fé, etc, etc. Mas assim, em linhas gerais, a depender da situação, a amante tem direito sim. Doutor, assim, eu como um leigo na parte de advocacia, de uma direito... pergunta muito escrota, velho. Quando ele manda isso aqui, já era. Coloca leigo Isso na aqui palavra luta. e tá pronto. É assim, eu sempre cresci ouvindo que você só pode ser preso juridicamente por dois motivos, que seria pensão e receita, né? Imposto e tudo mais. Uhum. Hoje ainda existe essa questão da pensão, o pai, se ele não pagar a pensão, ele pode ser preso ainda ou não acontece mais isso? Uhum. Nós temos duas possibilidades de prisão civil, né? Sem ser a parte da prisão criminal, né? Que é quando você mata alguém, quando você rouba, enfim. Nessa parte criminal aí, são essas as circunstâncias, você pode ser preso por várias coisas. Mas civilmente falando, né? Hoje, só se prende mesmo. Na questão tributária, vai entrar dentro de crime também, tá? Uhum. Civilmente falando, você só pode prender por alimentos. Só por pensão alimentícia. É a única possibilidade de prisão. E aí, lógico que não é uma prisão como uma prisão normal, né? É uma prisão que vai ser fixada de 30, no máximo, até 90 dias. E a pessoa é oportunizada para pagar, né? Porque todo mundo acha que simplesmente a pessoa que tem que receber os alimentos vai entrar com o processo, o juiz vai bater na porta e falar assim, olha, você está sendo preso porque você não pagou. Não, ela é intimada, ela é citada, ela tem 72 horas, né, para poder se justificar, né, não são 72 horas, são 3 dias, para poder se justificar. Essa justificativa é avaliada pelo juiz. Se o juiz não aceitar, aí eles pedem mandado de prisão. Enquanto isso, né, o abençoado ou a abençoada, porque não são só homens que devem alimentos, né, tem o tempo de se organizar e pagar, que é o único jeito de se livrar da prisão. E ainda assim, foi preso, não pagou? Vai continuar devendo. E aí vai ter ato de execução normal, busca de bens, conta, enfim. Vai ter essa dor de cabeça por um bom tempo. Assim, ainda nessa parte de guarda, uma disputa ali pela criança, né, entre a mãe e o pai. A mãe sempre tem preferência ou não? Existem casos e casos? Existem casos e casos. O que pode influenciar muito? Seria maus tratos? Claro que maus tratos já é uma questão bem radical, né? Mas o que influencia mais nessa questão? O bem-estar da criança. Inclusive, o que fixa a guarda é o melhor interesse da criança. Aonde ela tá melhor, aonde ela se adaptou melhor, aonde tá a rotina dela. Por exemplo, né? E até um cliente meu me questionou isso recentemente. Falou, poxa, mas eu entrei com a ação, pedi pro juiz já de pronto mudar a residência dela, para trazer ela para mim, e já mudar a questão dos alimentos e tudo mais. Olha, o juiz não te conhece, não conhece ela. Sim. Tá sabendo de vocês agora. A criança tá ali já faz 2 anos. O juiz vai ter essa tendência de, pelo menos nesse primeiro momento, ele vai ter esse cuidado de, olha, ela tá bem ali, não tem nenhum tipo de denúncia grave, não tem maus tratos, não tem nenhuma situação de insegurança, ela tá bem. Até se discutir toda essa questão processual, eu vou manter ela ali. Porque é o melhor para ela nesse momento, entendeu? Então, sempre o que se olha é a criança. Né? Por favor, gente, processos assim, o que se olha é a criança, né? Não é porque o meu ex, a minha ex arrumou um namorado e eu não quero que fique junto, que convive. Não, gente, calma, né? É o melhor interesse para a criança. Legal. E assim, doutor, já partindo ali pra reta final, se a gente vai estender muito também. Conversa pra... Sim, nossa, eu tô com a pergunta aqui no pente. Seguro que seja o próximo. Assim, pensando nessa questão de dívidas, tá? A gente falou só de pensão e tudo mais, mas pensando em dívidas. Natanzinho vai gostar dessa parte. Se a pessoa falece com dívidas, sobra o perder o pagar ou as dívidas caducam? Como que funciona? Porque a herança, que é a parte que entra, é legal, mas e as dívidas? As dívidas, né? As dívidas, na verdade, quem responde é o próprio patrimônio do falecido. Ah, doutora, mas e se o falecido não tiver nada, né? Tá devendo um monte no cartão de crédito e não tem um couro de cabrito para dar acesso em si, não tem absolutamente nada. Vai morrer com ele,
né? Não tem essa Não tem que de fazer. invadir a esfera patrimonial dos herdeiros. Não, o que pega? O quinhão dele, o que tinha ali de patrimônio para ele receber. Se ele devia 300 mil e tinha 300 mil, o 300 mil vai pagar e o herdeiro vai falar, sinto muito, paciência, né? Ganhei e perdi ao mesmo tempo. Não é a pergunta que eu ia fazer, mas no exemplo, uma pessoa mais de idade casa com uma novinha. Eu ia dar exemplo do Amado Batista, mas eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Nesse caso, como que a pessoa faz pra resguardar? Não é minha pergunta polêmica ainda, mas depois. Tem uma mais polêmica, tá? Um bom pacto e uma boa escolha de regime de bens. Hoje, gente, dá até para fazer a adoção de regime de bens misto. O que é o regime de bens misto? Né? Não está previsto no Código Civil, mas não tem vedação. Aquilo que não está vedado não é proibido, então por isso que foi criado isso. Eu posso, para determinados bens, determinadas circunstâncias, eu colocar um regramento de regime de bens. Lógico, né, que eu não posso colocar o da separação total para os benefícios e o da comunhão universal para os malefícios. Lógico, tem que haver um equilíbrio, senão isso vai ser questionado. Mas isso é possível. Mais uma vez, é um bom advogado. Não tem como escapar, gente. A gente é do bem. Eu costumo falar que familiarista, o pessoal fala assim, a minha mãe tinha muito preconceito e ela vai ver esse podcast, ela vai dar risada. Sua mãe é advogada também? Não. Não. Ela é professora. Eu sou a primeira advogada da família. Orgulho Depois da de mim, família. agora a galera A sua filha vai ser a próxima presidente. O pessoal tem aderido bem, mas eu fui a primeira. E ela fala, gente, mas você só lida com um problema. E outra, você divorcia as pessoas, você é contra o amor. Falo, mãe, não é questão de ser contra o amor, né? Tem um professor que hoje ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e ele fala, ele é psicanalista também. Ele fala assim, gente, as pessoas casam e se divorciam para serem felizes. Dessa fala dele, eu falei pra minha mãe e falo pra ela com frequência. Mãe, eu faço as pessoas felizes. Sejam pra casar, vou escolher bem o regime de bens, ou seja pra divorciar e ser feliz. Entendeu? Eu lido com a parte alegre, por incrível que pareça. A minha pergunta Sua agora. pergunta polêmica, à vontade. Eu vou falar um conhecido, tá bom? Sem citar Um conhecido nomes. muito bem de vida, era casado. Aí ele tentou lavar o dinheiro dele, com offshore fora do país, criptomoeda, e a esposinha ficou sem nada, porque ele sumiu. O que a pessoa pode fazer pra se precaver? Ela dá o golpe antes? É sério, não, é sério. O cara pegou, fez um offshore lá em Bahamas, tá ligado? Transferiu metade do patrimônio pra isso, depois pegou, comprou uma carteira digital de criptomoeda, comprou mais lá, acabou, sumiu. não pagou imposto. Que tchau. bens? Não tinha nenhum bens. Como que a pessoa faz, doutora? Vai dar um trabalho danado. Mas se ela conseguir Isso é fraude. alegar... É fraude. É fraude contra o cônjuge, né? Contra o outro cônjuge. Você fraudou a ameação. Você fez ocultação patrimonial. Isso dá uma dor de cabeça pra provar, só que dependendo da circunstância, prova. As criptomoedas hoje, vocês, né, já sabem melhor que eu, tem que um a coisa... códigozinho, São algumas são A coisa já rastreadas, tá começando a dar uma apertada mesmo, porque a Receita não vai perder dinheiro, né? Sim. Se a Receita Vixe, vai tem receita achar... ainda, hein? Coloquei A esse cara numa gente vai furada. achar. A gente vai achar, entendeu? Então, assim, não adianta, né? Tem muita gente que usa, vamos pensar assim, numa coisa um pouco mais popular, né? Que criptomoeda ainda é da nossa geração, né? Uma pegada mais jovem. Mas vamos pensar nas pessoas mais tradicionais. Muito se usou pessoa jurídica e até holdings, né? Como um planejamento familiar, mas na verdade como uma fraude ao fisco, né? E aí essa parte não vou nem entrar, mas uma fraude patrimonial. Até dos novos casamentos, né? Família que já tem muito dinheiro, resolve fazer a holding para tentar organizar, para não ter meação, né? Para não ter nenhum tipo de Fala partilha, que é se pra tiver blindar divórcio. o patrimônio, né? Isso, Entre aspas. dos casais novos. E aí, isso vira um fubá. Mesmo porque tem a questão de integralização de capital social. Se for dentro do casamento, vai compartilhar. Então, assim, gente, é muito sério. É muito complexo. Não é algo simples, né? Escolha de regime de bens, realização de pacto. Se vai continuar na união estável, se vai casar, se vai fazer contrato de namoro, se não vai fazer. As pessoas precisam decidir cientes dos riscos, né? E não é um produto que você compra como você compra um pão numa padaria.
né? Por isso que tem muito advogado que vende uma coisa muito quadrada, né? Muito certinha, fala, olha, vai encaixar exatamente... E não é assim. Isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que prestar muito atenção em quem que a gente contrata, com quem que a gente conversa, porque às vezes você resolve um lado, o outro lado fica descoberto, e nada é 100%, já adianto que nada é 100%, só que a gente pode adotar determinadas medidas cientes dos riscos do que vai acontecer. Perfeito. Bom, então, para finalizar, a última pergunta, doutora. Vamos colocar ali um casal hipotético que eles compram um imóvel juntos, mas só um deles paga pelo imóvel, paga a conta, certo? O que acontece caso eles se separam? O que acontece a partir dali? É muita dor de cabeça? Muita. Aliás, é o que eu mais lido, né? São esses imóveis financiados. E na maioria das vezes a gente tem, assim, um bem bolado, vamos assim dizer. O homem ou a mulher, um deles foi lá, comprou no nome, né? Pegou benefício, subsídio, sei lá o quê. Pegou o fundo de garantia. Aí, ótimo, comprou. Aí, começaram a morar juntos. Aí, a parcela já compartilhou. Aí, para construir, ele pegou o fundo de garantia, já colocou lá, pegou um carro que era dele antes e foi lá e colocou. Na hora que a gente vai partilhar isso, gente, é horrível, né? Porque a gente vai ter que comprovar o que cada um colocou, né? As parcelas que foram pagas juntas, né? Juntos. Se não teve nenhuma adoção de regime de bens, vai aplicar o regime de regra, né? Então, só foram morar juntos, não consultaram um advogado, não fizeram nenhuma formalização. Aí, na hora que a relação, a Z da A, porque eu dei X de FGTS, porque eu dei Y, porque o carro era meu, mas a gente usava, e vira aquele fubá. Então, assim, mais uma vez, conversem com um advogado. Com um bom advogado, porque você consegue amarrar bem em questão contratual. E aí fica mais fácil. E imóvel financiado é uma super dor de cabeça, né? E também até por uma questão de viabilidade, gente. Tem imóvel que você compra com seguro, então, às vezes, o financiamento não fica muito mais barato, mas fica legal se você fizer no nome de 2 pessoas, né? Você consegue melhores condições com seguro, enfim, aí é uma questão comercial. Mas, assim, não façam maracutaia achando que vai dar certo, não vai meio que colocando uma coisa em cima da outra. Não vai dar certo. No nome de terceiro, achando que vai dar certo, porque nunca vai aparecer. Ah, porque esse carro eu uso, mas tá no nome do meu pai, nunca que vai compartilhar. Ah, porque a construção no terreno da sogra. Nossa. Sabe a construção no terreno da sogra? É ali onde começa. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Precisa fazer a coisa... pode arriscar? Pode, mas um risco calculado, né? A decisão é sempre do cliente, a gente orienta, mas precisa dessa orientação. Bacana. Mais uma pergunta, Natanzinho? Tô tranquilo, já esmiuncei já. Pode chamar ela na segunda parte já. Tem que ter uma segunda parte. Mas parte mais polêmica também, né? Colocar numa saia justa, é lógico. A gente fez uma pauta um pouco mais polêmica, só que, claro, a gente respeita sempre o convidado, até porque é uma presidente, não dá pra fazer qualquer pergunta, só depois vira um problema. Bom, primeiramente, então, doutora, você tem um carro, você veio de carro também, né? Você acabou de ganhar uma lavagem de quem, Natanzinho? Nosso patrocinador, Camargo. Que é um rapaz da estética, ele patrocina a gente. Amanhã a gente combina, depois a gente vai conversar com você no WhatsApp. Aproveita pra sujar mais o carro, tá? Dá trabalho pra ele. Ele leva, busca, onde precisar levar e buscar, não cobra nada adicional. Olha, que legal. Tá? Então, assim, é um cara bem bacana, trabalho perfeito. Que bom. Depois a gente vai conversar bastante, tá? E carro com criança, hein? Melhor ainda. Mais trabalho pra ele. Mais trabalho pra ele. Aí, Camarguinho, depois o João vai colocar certinho os QR Codes, tanto do Varanda Verde, quanto dos nossos patrocinadores, não, o Varanda e também o Camargo, tá? E, pessoal, eu queria novamente pedir pra vocês se inscreverem nos canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que, como eu falei pra vocês, é onde ajuda a gente bastante aqui, né, Natanzinho? Isso aí, gente. E, bom, pessoal, mais uma vez, mais um episódio sem ser cancelado. Esse a gente teve chance de ter cancelado, né? Teve. Meio polêmico. Não, mas a gente foi mais mansinho, mais tranquilo, graças né? a Deus. Graças a Deus, mais um podcast, então. Graças a Deus. Mas, doutora, muito obrigado pela oportunidade, por ter tomado esse seu tempo precioso, ter vindo até aqui. Muito obrigado por estar aqui por mais um programa top. Conseguimos, graças a Deus, sem o Gustavo. Sem o Gustavo. Vamos ver se na próxima ele volta, se ele estiver descansado, porque diz ele tá cansado toda quarta-feira. Nossa, é um migué desse cara. Acho que ele não quer trabalhar igual você. Nossa, tá Mas gordo, é isso, hein? pessoal. Muito obrigado e até a próxima.